Você já ouviu falar no ditado de grão em grão, a galinha enche o papo? Esse ditado resume perfeitamente o poder dos juros compostos. Com disciplina, paciência e uma estratégia bem planejada, você pode transformar pequenas economias em uma verdadeira fortuna ao longo do tempo. Se você acha que é impossível enriquecer ganhando pouco, este vídeo vai mudar sua perspectiva. Muitas vezes, o problema não está na quantidade de dinheiro que ganhamos, mas em como gerenciamos o que temos. Quantas vezes você já gastou em pequenos prazeres do dia a dia, e no fim do mês se perguntou para onde foi seu dinheiro? Esses pequenos gastos, somados ao longo do tempo, podem ser transformados em investimentos que crescem sozinhos graças aos juros compostos. É por isso que começar com pouco não é uma limitação, mas uma oportunidade de criar um hábito poderoso. Agora imagine o seguinte cenário: você decide investir apenas R$ 5 por dia, o valor de um lanche simples ou de um café especial. Ao final de um mês, terá economizado R$ 150. Se aplicar esse valor em um investimento com rendimento médio de 10% ao ano, em 10 anos, terá acumulado mais de R$ 30 mil. Isso, sem contar com aportes adicionais que você pode fazer ao longo do tempo. Percebe como pequenas mudanças na sua rotina podem gerar grandes resultados? O segredo está em ter paciência e visão de longo prazo. Muitos desistem no meio do caminho porque os resultados iniciais parecem insignificantes, mas os juros compostos funcionam como uma avalanche. Começam pequenos e crescem exponencialmente. É por isso que grandes investidores, como Warren Buffett, falam sobre a importância de começar cedo e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Mesmo que você ache que o impacto inicial é pequeno, lembre-se: o tempo e a consistência são os seus maiores aliados para construir riqueza. Agora vamos entender o que são juros compostos. Para começar, vamos esclarecer. Juros compostos são os juros sobre os juros. Diferente dos juros simples, que incidem apenas sobre o valor inicial, os juros compostos fazem o montante crescer de forma exponencial porque cada nova rodada de juros inclui o valor acumulado anteriormente. Imagine que você investe R$ 100 e no final do mês, recebe R$ 10 de juros. No mês seguinte, os juros serão calculados sobre R$ 110 e assim por diante. Parece pouco no início, mas com o tempo, essa diferença se torna gigantesca. Esse crescimento exponencial pode parecer abstrato no início, mas pense em situações práticas do dia a dia. Por exemplo, imagine que você faz um investimento regular, como depositar R$ 200 por mês em um fundo que rende 10% ao ano. Nos primeiros meses, os rendimentos podem parecer modestos, mas com o passar do tempo, o montante começa a crescer significativamente. Isso acontece porque cada novo rendimento se soma ao saldo anterior, criando um efeito bola de neve. É como plantar uma árvore. No começo, ela parece pequena e frágil, mas com os cuidados certos, cresce e começa a dar frutos continuamente. Agora, considere o impacto de começar cedo. Se você começar a investir R$ 200 por mês aos 25 anos e mantiver isso até os 50, poderá acumular mais de R$ 300 mil, dependendo da taxa de juros. Mas se começar a mesma estratégia apenas aos 35 anos, o total acumulado será consideravelmente menor, mesmo que o esforço mensal seja o mesmo. Esse é o poder do tempo trabalhando a favor dos juros compostos. Quanto mais cedo você começar, maior será o efeito multiplicador. Por outro lado, muitas pessoas deixam o tempo passar sem perceber o potencial de suas economias. Elas gastam em itens desnecessários, como assinaturas que nunca usam ou aquele jantar caro que poderia ser reduzido para um momento especial. O dinheiro que é desperdiçado hoje poderia estar trabalhando para você no futuro. Para juros ser mais eficaz, escolha os investimentos certos. Nem todos os investimentos oferecem os mesmos resultados. Produtos como o Tesouro Selic, Tesouro IPCA e até ações de empresas sólidas podem ser excelentes para aproveitar os juros compostos. Por exemplo, enquanto a poupança oferece um rendimento baixo, outros investimentos de renda fixa podem render mais, mesmo com riscos controlados. Pesquise, entenda seu perfil de investidor e escolha os produtos certos para o seu objetivo. Muitas vezes, a falta de conhecimento nos faz optar pelo caminho mais simples,
infelizmente, menos lucrativo. A poupança, por exemplo, é o destino mais comum para quem não sabe onde aplicar seu dinheiro, mas o retorno dela é tão baixo que, em muitos casos, nem consegue superar a inflação. Isso significa que, na prática, o poder de compra do seu dinheiro está demorando com o tempo. É como encher um balde furado. Você está depositando esforço, mas não está vendendo os resultados. Por outro lado, investimentos como o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA oferecem um caminho mais seguro e rentável para quem deseja começar a investir. O Tesouro Selic, por exemplo, é ideal para reservas de emergência, já que sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros e o dinheiro pode ser resgatado rapidamente em caso de necessidade. Já o Tesouro IPCA é perfeito para quem pensa no longo prazo, pois além de proteger o valor investido da inflação, ainda oferece uma rentabilidade adicional. Esses produtos são uma ótima porta de entrada para quem quer experimentar os benefícios dos juros compostos sem se expor a grandes riscos. Exemplo: imagine que você consiga investir R$200 por mês em um fundo que oferece um retorno médio de 10% ao ano. Em 30 anos, esse montante pode se transformar em mais de R$450 mil. Isso é o poder dos juros compostos em ação. E se você estiver disposto a assumir um pouco mais de risco, ações de empresas sólidas podem ser uma opção interessante. Imagine investir em empresas que você conhece e confia, como aquelas que fabricam produtos que você usa no dia a dia. Essas ações podem oferecer retornos ainda maiores ao longo do tempo, principalmente se reinvestirem os dividendos recebidos. Mas, atenção! É crucial estudar o mercado, diversificar seus investimentos e entender seu perfil como investidor. A combinação certa de investimentos pode transformar sua realidade financeira e aproximar você dos seus objetivos mais rapidamente. Um passo muito importante para isso é: comece com o que você tem. Um dos maiores erros é acreditar que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Nada disso. O segredo está na consistência. Vamos supor que você consiga investir R$50 por mês. Parece pouco, certo? Mas se esse valor for aplicado em algo como o Tesouro Selic ou fundos de investimento com rendimento médio de 8% ao ano, ao longo de 20 anos, você terá acumulado muito mais do que imagina. Agora, vamos tornar isso ainda mais prático. Imagine que, além dos R$50 mensais, você receba um bônus inesperado ou economizado em pequenas despesas, como trocar um jantar caro por uma refeição feita em casa. Se houver dinheiro adicional para investimento, o impacto será ainda maior. É a soma do esforço consistente com oportunidades pontuais que aceleram o crescimento do seu patrimônio. Isso mostra que o importante não é quanto você ganha, mas sim quanto você consegue reservar e investir regularmente. Além disso, o poder dos juros compostos só funciona se você der tempo para ele agir. É como plantar uma semente. No início, você vê apenas um broto, mas com o passar dos anos, ele se transforma em uma árvore robusta. Da mesma forma, os pequenos valores que você aplica hoje podem se transformar em uma verdadeira fortuna no futuro. E o melhor, quanto mais cedo você começar, maior será o impacto, pois o tempo é o maior aliado dos juros compostos. Outro ponto importante é reinvestir seus lucros. Quando você retira os ganhos antes da hora, perde a oportunidade de potencializar o efeito dos juros compostos. Seja disciplinado e reinvista tudo o que puder. Isso pode fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. Pense nos lucros como pequenos tijolos para construir sua riqueza. Quando você reinveste, está ampliando a base sobre a qual os juros investem. Por exemplo, se você investe R$1.000 e obtém R$100 de rendimento, reinvestir esses R$100 significa que, no próximo ciclo, os juros serão calculados sobre R$1.100. Isso cria um efeito de cascata que acelera o crescimento do seu patrimônio. Agora imagine repetir esse processo durante anos. É como alimentar uma bola de neve que cresce cada vez mais rápido. Infelizmente, muitos acabam sabotando esse processo ao retirar os lucros para cobrir gastos financeiros. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que vai aproveitar o rendimento para se apresentar? Claro, recompensar-se é importante, mas quando feito antes da hora, pode comprometer o crescimento do seu patrimônio.
A chave é encontrar um equilíbrio, definir objetivos claros para o futuro e manter o foco, sabendo que cada lucro reinvestido é um passo mais próximo da liberdade financeira. Além disso, o reinvestimento é uma prática comum entre os grandes investidores. Warren Buffett, por exemplo, construiu sua fortuna reinvestindo consistentemente os lucros de seus investimentos. Ele sabia que, ao fazer isso, criaria um ciclo de crescimento contínuo e sustentável. Se funciona para os bilionários, por que não funcionaria para você? A grande diferença está na disciplina e no compromisso com o longo prazo. Faça o reinvestimento um hábito, e os resultados irão surpreendê-lo. Para finalizar, proteja seus investimentos de gastos supérfluos. De nada adianta investir se você vive retirando dinheiro para gastos que não são essenciais. É importante criar uma barreira entre você e suas economias. Automatize seus investimentos, como se fosse um compromisso fixo, e evite tocar nesse dinheiro. Quanto mais protegido ele estiver, maior será o retorno futuro. A verdade é que a tentativa de usar o dinheiro guardado é grande, especialmente quando surge uma promoção imperdível ou um gasto inesperado. Mas é exatamente nesse momento que entra a importância de criar barreiras. Automatizar seus investimentos é como colocar uma cerca elétrica em torno do seu patrimônio. O dinheiro sai da sua conta automaticamente, sem depender da sua força de vontade. Isso garante que suas economias cresçam de forma consistente, sem interrupções causadas por impulsos do dia a dia. Por fim, estabeleça metas claras para o seu dinheiro investido. Saber que aquele valor está reservado para realizar um grande sonho, como comprar uma casa, viajar para o exterior ou garantir uma viagem tranquila, ajuda a manter o foco. Quando você enxerga um objetivo maior, é mais fácil resistir às tentativas do presente. Lembre-se, cada real que você protege hoje é um tijolo a mais na construção do seu futuro financeiro. Por hoje é isso, pessoal, mas antes de ir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer ainda mais conteúdo de valor para você. Vou deixar 4 vídeos aqui na tela para vocês continuar aprendendo cada vez mais. Clique em alguns deles e continue evoluindo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.